Olá, graça e paz. Eu estou numa empreitada que algumas pessoas perguntam e eu resolvi sentir de Deus, de falar sobre filosofia, sobre teologia, sobre religião, sobre ciência da religião, sobre Bíblia, né? Tem até alguns artigos, né? Em PDF, em EPUB digital, publicados aí nas redes sociais, né? Sobre teologias, filosofia, religião, história da igreja e alguns estudos também que caem no Enem, que eu iria falar sobre um filósofo que eu acho interessante e às vezes ele até é mal compreendido, que é Immanuel Kant, um dos filósofos e teóricos do existencialismo filosófico. E eu queria comentar alguns livros dele, que é Crítica da Razão Pura, Crítica da Moral, Fundamentos da Metafísica dos Costumes, né? Immanuel Kant, para quem está estudando aí para o Enem, vai fazer prova para o Enem, sempre cai, né? Filosofia, pedagogia, porque Immanuel Kant, ele é do existencialismo, mas é um grande filósofo contemporâneo do século XX, né? Por exemplo, em 1984, ele publicou e escreveu um livro cujo título é O que é o Esclarecimento. Nesse livro, o que é o esclarecimento, amado amigo, irmãos caríssimos, Immanuel Kant, ele sintetiza, ele sumariza, digamos assim, a possibilidade do homem buscar a sua própria razão, o seu cognitivo, a sua intelectualidade. Ao mesmo tempo, ele comenta nesse livro, O que é o Esclarecimento, de 1784, Immanuel Kant. Kant, ele fala que ao mesmo tempo o homem ele sai da sua minoridade, entre aspas. E o homem ou seja, a frase dele, uma das frases famosas de Kant é: a missão suprema do homem é saber o que precisa para ser homem. Eu vou repetir. A missão suprema, né, e mais importante do homem é saber o que precisa para ser homem. Então, Immanuel Kant, em Fundamentos, desse livro, Fundamentos da Metafísica dos Costumes, é um dos teóricos aí, filósofos do existencialismo, ele acreditava que a nossa ética, a nossa moral, essa nossa moralidade, ela está baseada em princípios universais. Ou seja, o que são princípios universais? Pressupostos absolutos. Existe um certo e um errado. O que é certo e o que é errado, né? Ele fala isso em imperativo categórico de Kant, né? Senso e juízo de valor, chamado o famoso doutrina do imperativo categórico em ética filosófica e teológica de Kant. Ou seja, ele nasceu na Prússia em 1700, né, ou 1824, e é de origem família luterana, né? Ele estudou filosofia, teologia, física e matemática. Para Kant, Immanuel Kant, o espírito, ele modela e coordena as emoções, ou seja, os sentidos, né? Que são da própria matéria-prima para o conhecimento. Então, através das informações dos nossos sentidos, ou seja, visão, paladar, tato, olfato, não é? Audição, visão, paladar, tato, olfato, se chega e gera e cria a razão para o conhecimento, a gnose, o conhecimento.
O julgamento racional e ético, segundo Kant, ou sua teodiceia, a sua teologia, razão teológica e religiosa e ética, prática, ele agrega esse conhecimento, esse conceito, para o agnósio, conhecimento moral e empírico. Kant foi um entusiasta do iluminismo europeu e estadunidense, na Europa e Estados Unidos. Então, Immanuel Kant, ele fala muito sobre o conhecimento. Aquilo que os filósofos patrísticos, né, dos pais da igreja, na teologia e na filosofia, aquilo que os teólogos e filósofos medievais, do escolasticismo, como Tomás de Aquino, como Anselmo de Aosta, o Anselmo de Cantuária, Pedro Lombardo, né, o Petrus Lombardos, e outros mais, Abelardo, Boécio e outros mais. E Immanuel Kant, ele vai, no fundamento da metafísica dos costumes, ele vai falar a chamada a metafísica, né? Ou pantafísica, ou seja, a física, a filosofia, além da filosofia e da ética e da compreensão sensorial, sensitiva e vital. A moral dos costumes, a moral deontica, a moral doxástica, a ética filosófica, a ética bíblica dos costumes, a ética relacional ou situacional, né? E através do Espírito que modela e coordena as nossas emoções e dos nossos sentidos. Por isso que fala a razão humana, a razão ética, a razão filosófica, teológica e teleológica e a razão empírica, ok? Gnosiológica, o julgamento racional, estético, teológico, religioso, lógico, ético e moral, prático. Se chega às compreensões da concepção gnosiológica, sensitiva, e aí fala o império da razão sobre a emoção, ou seja, através da razão você chega ao conhecimento empírico. É muito interessante a filosofia de Kant. Vale a pena estudar esse grande filósofo.